Existem histórias que atravessam gerações, relatos sussurrados ao pé do ouvido, lendas contadas em volta da fogueira e experiências tão estranhas que desafiam qualquer explicação. Aqui você irá conhecer algum desses causos, histórias de arrepiar a espinha e mexer com a sua imaginação. Mas antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui todos os dias da semana tem relato novo que vai fazer você olhar 2 vezes para a janela antes de dormir. Preparado? Então apaga as luzes e vem comigo. A sombra de Samuel. Quando a minha filha completou 6 anos de idade, nos mudamos para uma nova casa no campo. Ela estava muito animada para explorar o grande quintal e fazer novos amigos na vizinhança. Um dia, ela voltou de uma brincadeira com um grupo de crianças e me contou sobre um menino chamado Samuel, que morava nas proximidades da mata logo atrás da nossa casa. Segundo a minha filha, ele estava sempre sozinho e nunca saía da mata. Ela disse que ele era tímido e tinha medo das pessoas, mas que ela conseguia conversar com ele e os dois ficaram amigos. No começo, não pensei muito sobre isso, mas com o tempo, coisas sem explicação começaram a acontecer dentro da casa. Objetos se moviam sozinhos e eu ouvia barulhos estranhos vindos da mata durante a noite. A minha filha falava sobre Samuel como se ele estivesse ao lado dela, e às vezes eu juro que eu podia ouvir uma voz respondendo a ela. Foram realmente dias ruins para começar a vida em uma outra casa, e tudo só foi piorando. Nós tínhamos 2 gatos que simplesmente desapareceram. Isso quando completamos apenas 1 mês lá. No início, eu até achei que fosse pela mudança e pela vasta área de mata próxima de nós, mas para minha infelicidade, alguns dias depois, eu os encontrei mortos, cobertos por alguns punhados de folhas secas. O comportamento da minha filha já não era mais o mesmo de antes de nos mudarmos para cá. Um dia, eu resolvi segui-la quando ela disse que iria brincar com o tal Samuel na mata e fiquei de longe, apenas a observando, sem me mexer muito. Eu podia ouvir sua voz enquanto parecia conversar com alguém, mas eu não conseguia ver nada. Eu resolvi mudar de lugar, indo para uma outra direção, e quando eu pude enxergar atrás da árvore de onde estavam, os meus olhos não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Realmente, a figura do que parecia ser um menino era uma massa escura que fazia sombras no formato de uma criança. Era como olhar para o vazio e podia sentir a sensação de pavor tomando conta de mim. Eu fiz um barulho com o susto que tomei e aquilo parece ter me visto ali, e aquelas sombras sumiram rapidamente no ar, derrubando assim a minha filha para trás. Com a queda, ela bateu a cabeça e ficou desacordada. Depois do que pareceu uma eternidade, ela abriu os olhos e se levantou, olhou para mim e disse: "Você não é bem-vinda aqui." Naquela hora, eu soube que nós tínhamos que sair daquele lugar o mais rápido possível, e foi o que eu fiz sem sequer olhar para trás. Ainda tenho pesadelos sobre aquele dia e não posso deixar de me perguntar o que teria acontecido se tivéssemos ficado por lá. Boa noite a todos. Entre a fé e o medo.
Olá, o meu nome é Antônio. Eu sou um homem velho, já meio surrado pelo sol e pela dureza de trabalhar no sertão. Eu nasci e me criei nessas secas, onde o sol castiga a gente sem dó. A minha vida sempre foi simples, sem muito luxo. Desde menino eu aprendi a lidar com a terra, seguindo o rastro do meu pai e do pai dele antes. A gente nunca teve muito, mas sempre acreditou que com fé e braço firme as coisas se ajeitam. Hoje eu vivo sozinho em uma casinha de taipa, que é uma herança dos meus pais já falecidos há muito tempo. É uma casa velha, com as paredes rachadas pelo tempo, mas ainda de pé. Assim como eu, a minha rotina é sempre a mesma. Eu acordo cedinho antes do sol nascer e vou para o roçado, tentando tirar da terra o pouco que ela ainda tem para me dar. A vida aqui é dura, mas eu nunca reclamei, porque é isso que Deus me deu e eu agradeço todos os dias por isso. Eu sei que tem gente em uma situação muito pior do que a minha. Nessa vida, em uma cidade afastada de tudo, sempre ocorreram alguns casos esquisitos relacionados a bichos e assombrações. Eu gostaria de contar uma delas hoje, uma que aconteceu comigo. Eu sempre fui um homem de fé, daqueles que reza todas as noites antes de dormir, e sempre achei que essas histórias de lobisomem e outras assombrações eram para assustar os meninotes. Mas depois do que eu passei, sei que tem coisas nesse mundo que a gente não entende e que é melhor nem mexer. Foi numa noite de lua, daquelas que clareiam tudo em volta e deixam a gente meio inquieto. O dia tinha sido pesado, debaixo daquele sol, e eu estava mais cansado do que de costume. Depois de comer um pouco, eu fui para a rede, como sempre faço. Lembro que a janela estava aberta para deixar entrar um ventinho, e eu tentava pegar no sono, mas ele não vinha de jeito nenhum. Estava com um aperto no peito, uma coisa esquisita. Era como se algo não estivesse certo. No começo eu pensei que era só cansaço ou coisa da minha cabeça. Só sei que aí ouvi um barulho do lado de fora, perto da porta. Era um barulho diferente, não era de cachorro e nem de bicho na roça. Eu me levantei devagar, com meu coração batendo apressado, e fui pegar minha espingarda que deixo encostada na parede. É mais para me sentir seguro do que para qualquer outra coisa. Eu abri a porta com cuidado, olhei para o terreiro e não vi nada, mas senti um arrepio na espinha. Foi então que reparei nas pegadas na terra. Eram umas marcas grandes, bem maiores do que qualquer bicho que eu já tinha visto por aqui. E as pegadas iam em direção ao mato. O medo começou a me tomar. Logo me lembrei das histórias de lobisomem que eu ouvia quando era menino. Então o frio correu pelo meu corpo. Eu sempre achei que essas coisas, na verdade, eram conversa para boi dormir, mas as pegadas estavam ali na minha frente e o barulho que eu ouvi não deixava dúvidas de que algo estava rondando a minha casa. Eu decidi dar uma volta ao redor da casa com a espingarda na mão para ver se eu achava alguma coisa. E enquanto eu andava devagar, eu ouvi um rosnado baixo vindo do mato. Eu parei na mesma hora com o corpo todo em alerta e tentei ver de onde vinha. A escuridão não ajudava, mas a luz da lua clareava. Foi aí que eu vi, no meio da sombra das árvores, um par de olhos brilhando me olhando. Eram olhos ferozes que brigavam com a luz amarela. Eles estavam fixos em mim. O meu coração bateu tão forte que eu não conseguia me mexer. Eu fiquei ali parado com aqueles olhos me encarando, até que a criatura começou a se mover. O mato se agitou e logo ouvi a figura saindo, e parecia ser um lobo, mas era muito maior, com os pelos negros e dentes que brilhavam à luz da lua. Na mesma hora eu recuei uns passos sem tirar os olhos do bicho. A coisa avançava devagar, como se estivesse me estudando. Eu tentei espantar o medo, mas eu sabia que eu tinha que manter a calma. Qualquer movimento brusco poderia ser o meu fim. Eu tentei espantar o bicho mais uma vez,
só que ele rosnou, um rosnado muito estranho. Sem muita escolha, levantei a espingarda e mirei na direção da criatura. A mão tremia, mas eu não podia ser fraco naquele momento. Mas antes que eu apertasse o gatilho, o lobisomem deu um pinote na minha direção tão rápido que me pegou até de surpresa. Eu não perdi tempo e desci bala, mas eu errei o tiro. O bicho caiu perto de mim e eu corri de volta para minha casa. Tranquei a porta por detrás de mim e fiquei encostado na porta, respirando rápido e tentando controlar o meu medo. Do lado de fora, o bicho começou a rondar a casa, rosnando e arranhando as paredes de taipa. O som era terrível, parecia que unhas gigantes estavam rasgando a madeira. Eu sabia que a casa não aguentaria por muito tempo. A criatura era forte demais e cada ataque fazia as paredes tremerem. Segurei firme a espingarda, me preparando para o pior. Se fosse necessário, eu estaria disposto até o fim, mas eu sabia que as minhas chances eram poucas. Os minutos pareciam horas e a tensão só foi aumentando. Então, de repente, os barulhos pararam. O lobisomem ficou quieto e eu tentei escutar qualquer sinal dele. O silêncio era assustador. Eu sabia que o perigo ainda estava lá fora. Eu decidi espiar pela fresta da janela e a luz da lua clareava o terreiro, mas não havia sinal nenhum do lobisomem. Era como se tivesse sumido. Mas eu sabia que eu não podia baixar a guarda, pois a criatura era esperta e podia estar esperando o momento certo para atacar novamente. Foi então que houve um som vindo do telhado. Algo estava subindo por lá e o coração disparou outra vez. A criatura tentava entrar pela única parte da casa que eu não podia proteger. Corri para o quarto, onde havia um alçapão que dava acesso ao telhado. Subi as escadas com pressa, sem saber o que encontrar lá em cima. Quando eu abri o alçapão, a luz da lua iluminou um pequeno espaço. Eu saí devagar com a espingarda engatilhada e vi um lobisomem no telhado. Ele estava agachado, com os olhos brilhando no escuro, pronto para pular em mim. Por um momento, a gente se encarou e o tempo pareceu parar. Eu sabia que aquela seria a minha única chance. Levantei a espingarda, mirei nos olhos da criatura. A minha mão tremia, mas eu não podia errar dessa vez. Respirei fundo e, com toda a coragem que me restava, eu puxei o gatilho. O barulho do tiro cortou a noite. Eu sabia que tinha pego naquele maldito, porque ele soltou um gritão de dor e então caiu do telhado e sumiu no meio do escuro. Depois disso, eu não vi ele mais. Eu estava muito assustado, então fiquei lá parado com meu coração batendo forte. Eu não sabia se tinha realmente espantado o bicho e não tinha lá muita coragem de ver, mas passado um tempo, arrumei coragem e fui lá conferir. Lá no chão, eu vi umas manchas grandes de sangue que corriam para o mato. Fiquei mais aliviado com isso. O bicho tinha corrido, mas sei lá, não acho que ele tivesse morrido nem nada. Eu fiquei com medo de que ele acabasse voltando e por isso eu nem tive coragem de dormir naquela noite, ficando assim acordado com a minha espingarda na mão, esperando o sol nascer, torcendo para que o bicho não aparecesse de novo. Graças a Deus ele não apareceu e no dia seguinte foi muito esquisito. Muita gente contava coisas um pouco parecidas. Lógico que não do mesmo jeito que eu. Diziam ter visto também um certo bicho grande, um cachorro enorme zanzando pelas terras deles. Diziam que ele chegava até a fuçar a porta, mas ninguém além de mim teve um encontro tão próximo com ele. A gente até ficou meio nervoso por um tempo. Então, passados alguns dias, o bicho não apareceu mais e voltamos para a vida comum. Muita gente diz que essa coisa de lobisomem é apenas uma lenda, mas para mim deixou de ser história para assustar criança e acabou, infelizmente, até fazendo parte da minha vida. E hoje eu vou levando ela dia a dia, mas sem esquecer esse dia ruim que eu tive. Eu confesso que até hoje eu não consigo entender muito bem
como funciona essa coisa de lobisomem. Não sei se é bicho ou se é maldição, mas em todo caso eu vou continuar mantendo a minha espingarda perto de mim, porque no sertão a gente pode acabar se deparando com esse tipo de perigo que pode estar em qualquer lugar. E isso acontece desde os tempos antigos. É uma história passada de tetravô para bisavô, e todo mundo vai contando esses tipos de histórias. Mas hoje em dia, quando eu escuto essas histórias, eu sei que é real, porque infelizmente eu vivenciei todo tipo de terror e sensação estranha naquela maldita noite. Os olhos negros da minha filha. Durante o parto, eu tive complicações e quase morri. A minha filha realmente morreu, apenas por alguns segundos, pois os médicos a reviveram. E nada poderia ser mais importante que isso. Ela cresceu muito saudável e era uma menina doce e gentil. Mas quando completou 5 anos de idade, ela mudou drasticamente o seu comportamento. Ela olhava tudo em sua volta e às vezes falava baixinho ou ria sozinha, como se estivesse com alguém. Achando que era coisa da idade, não dei muita importância na época, afinal, a imaginação faz parte das crianças. Mas quando comemorávamos o seu aniversário de 6 anos de idade, ela estava muito triste. Mesmo com todos os seus amigos em casa e de ter ganhado vários presentes, ela não expressava um sorriso sequer. Depois de a festa ter acabado, decidi conversar com ela sobre o ocorrido, e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o seu amigo imaginário. Ela me disse que ele não pôde vir, pois não gostava das outras crianças e que ficava bravo por ela ter outros amigos além dele. Para ser sincera, fiquei bastante assustada com aquilo, principalmente pela maneira como ela contou com tanta convicção. Mas eu não quis estragar ainda mais a sua noite e apenas deixei a conversa. Com o passar do tempo, o relacionamento da minha filha com seu amigo fantasma tornou-se cada vez mais preocupante. Eu a via conversando com ele em seu quarto. A sua risada rapidamente se transformava em gritos horríveis. Eu corria para o quarto dela, mas nunca encontrava ninguém lá, só ela sozinha e completamente trêmula. Teve uma noite que eu ouvi perfeitamente a minha filha conversando novamente, mas sendo que dessa vez não foi apenas a voz dela que eu ouvi. Eu ouvia também uma voz rouca, mais grossa, respondendo a ela. Eu não conseguia entender o que estava dizendo, mas definitivamente não era a voz da minha filha. Curiosa, eu fui indo em direção ao quarto dela lentamente, até mesmo para não fazer barulho. E novamente, não havia ninguém lá. A minha filha estava dormindo profundamente em sua cama, mas o seu rosto estava com uma expressão de medo na qual eu nunca tinha visto antes. Na semana seguinte as coisas só pioraram. Ela dizia que ele começou a pedir para fazer algumas coisas. No começo eram coisas inofensivas. As vozes diziam para arrumar seu quarto no meio da noite, coisas assim. Mas logo começou a falar em coisas aterrorizantes. Em uma noite, ela deu um grito muito alto. Eu corri em direção ao seu quarto. Ela estava pálida e só repetia: eu não farei isso, por favor. Eu pude reparar em alguns arranhões em seus braços e pescoço. Ela jurava que ele tinha feito aquilo com ela. Vi que tudo estava saindo rapidamente de controle e comecei a pesquisar sobre casos parecidos. E acabei encontrando o contato de um padre que era muito conhecido por lidar com esse tipo de fenômeno, e ele concordou em vir até a nossa casa.
Assim que ele chegou, me disse que a nossa casa estava com algo muito ruim. Ele podia sentir que aquilo estava ficando cada vez mais forte lá dentro e realizou muitas orações, mas pareceu só irritar o que estava lá. Naquela noite, eu acordei assustada, pois eu encontrei a minha filha parada em pé na minha cama, com os olhos completamente escuros. Ela estava murmurando algo baixinho, mas eu não conseguia entender o que era. Eu tentei estender a mão para ela, mas ela apenas ficou lá, olhando para mim com aqueles olhos negros. Era como se ela estivesse possuída. Eu me aproximei mais para tentar ouvi-la melhor. E o que eu ouvi foi isso: bom trabalho. Quando eu escutei aquilo, eu entrei em pânico. Foi a coisa mais aterrorizante que eu presenciei. Eu não conseguia piscar os olhos a noite toda. Eu liguei para o padre assim que amanheceu o dia e contei todo o ocorrido. Algumas horas mais tarde, ele retornou com alguns amigos da igreja e assim que passaram pela porta, era possível sentir a atmosfera da casa mudando toda. Eu conseguia ver perfeitamente a fumaça do ar frio saindo das nossas bocas. A minha filha estava muito pálida e muito fraca, e sem hesitação eles abriram alguns livros antigos e começaram a proferir algumas palavras em uma língua que eu não conhecia. A minha filha chegou a ter uma leve convulsão e caiu no chão. Era possível ouvir aquela voz rouca tentando dizer algo enquanto se afastava. Mas quando terminaram, não tinha como não sentir a leveza do ar entrando assim tranquilamente em nossos pulmões. Agradeci imensamente a eles por estarem ali. E finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, enfim havia acabado. A minha filha voltou ao normal e aquele espírito ruim se foi. Já eu não sabia se realmente tinha acabado. Eu ficava com uma sensação de que aquilo estava lá, só esperando uma única oportunidade. Até hoje a minha filha não se lembra de nada do que aconteceu. Eu fico muito feliz por isso. No meu caso, eu não consigo esquecer daquelas cenas do que aconteceu com a minha filha enquanto os padres tiravam algo dela. Foi terrível para mim. Boa noite. O amigo imaginário que nunca me deixou. Tudo isso começou quando eu tinha cerca de 10 anos de idade. Os meus pais tinham acabado de se divorciar e eu estava muito mal por isso. Eu ainda tinha amigos imaginários naquela idade, mas imagino que seja porque eu não tinha muitos amigos reais. Mas lembro de um amigo em particular. O seu nome era Isaac. Conheci ele quando eu tinha cerca de 8 anos. Então, éramos amigos há bastante tempo. Conforme eu fui crescendo, eu comecei a perceber que algo não estava certo com ele. Quando eu vi pela primeira vez, ele tinha um colar de corda em volta do pescoço, mas por ser jovem, não entendi o que era. Era uma corda de enforcamento. A única razão pela qual sei que era uma corda de enforcamento agora é porque eu o conheci perto de uma árvore que tem aqui perto do terreno de casa. Ela tem marcas de queimaduras em um dos seus galhos. De qualquer maneira, eu comecei a perceber que Isaac não era mais o mesmo de quando o vi pela primeira vez. Ele crescia assim como eu e estava começando a agir de maneiras diferentes, como a maioria dos adolescentes faz, exceto que ele fazia ruídos estranhos e tentava me dizer em quem confiar e ser amigo. Quando eu não o ouvia, ele ficava com raiva. Agora que cresci, percebi que Isaac não é humano, mas com 10 anos eu não saberia disso. Uma noite eu chamei um amigo para dormir aqui em casa e estava tudo bem. Tínhamos brincado o dia inteiro, então à noite estávamos bem cansados.
Até tentamos assistir alguns filmes, mas o sono era tão forte que acabamos dormindo. Por volta das 3 da manhã, eu acordei com o som de alguém abrindo a porta do banheiro. A princípio, eu até pensei que fosse o meu amigo, mas eu estava errado. Quando eu olhei para a cama ao lado, ele estava deitado. Nesse caso, só poderia ser a minha mãe, mas ela nunca usava aquele banheiro. Eu me levantei apenas para ficar tranquilo. Foi quando ouvi, era Isaac. Eu o vi bem ali, na minha frente, parado. Eu o via mais do que via, e nesses 2 últimos anos ele tinha ficado mais velho, assim como eu. Seus cabelos escuros agora estavam mais compridos. Os seus olhos continuavam verdes, mas com um tom mais forte. E até a altura estava como a minha. Eu não estava com medo, mas eu estava confuso. A última vez que o vi, havia anos, e foi próximo de onde nos conhecemos. Depois, eu não me lembro de mais nada, a não ser a voz da minha mãe gritando comigo. Quando dei conta de onde eu estava, eu levei um grande susto. Eu estava no pátio de casa, mas eu não me lembrava de como eu tinha ido parar ali. Era como se eu tivesse me dado um apagão. Só lembro de ter dito a ela que o Isaac queria brincar comigo. Eu não vi ele muito depois disso, talvez porque eu tenha dito para ele ir embora antes que me metesse em alguma encrenca. E assim, depois de muitos pedidos, ele sumiu da minha vida, ou melhor, quase. Hoje em dia eu tenho 23 anos de idade. Eu sou cuidador de idosos e de pacientes com necessidades especiais. Eu nem preciso dizer que eu já passei da idade de ter amigos imaginários. Mas nada adianta se você deixar de ter amigo imaginário, se eles não deixam você. Outro dia eu estava cuidando de um paciente que mora em uma área mais afastada, o que normalmente não me incomoda, exceto que estava escurecendo rapidamente. Eu não sou fã de voltar tarde para casa, pois eu não gosto de dirigir durante a noite. Enfim, eu estava fazendo o jantar dela enquanto conversávamos sobre o seu programa de TV favorito ou algo do tipo, quando de repente ela me interrompe no meio da frase, olhou para mim e disse: "Outro dia apareceu um amigo seu aqui, dizendo que você mandou ele em seu lugar, pois não podia vir. Era um rapaz muito educado, de cabelos compridos e olhos muito verdes." Ao ouvir aquilo, as minhas pernas falharam. Lembro de ter sentido uma forte pressão no peito, pois eu estava morrendo de medo de perguntar o nome dele. Mas antes que eu pudesse abrir a minha boca, ela continuou a sua frase dizendo: "Ele tinha um nome diferente. Se eu não me engano, era Isaac." Depois disso, eu nunca mais voltei para trabalhar com aquela senhora, pois eu tinha certeza que aquele espírito estava me perseguindo. E eu não queria voltar tarde da noite, muitas das vezes, correndo o risco daquele espírito do Isaac entrar dentro do meu carro comigo. Boa noite. O céu, o lago e a noite. Eu me chamo Rian. Eu gostaria de compartilhar 3 relatos assustadores vivenciados pela minha avó ou que foram contados por ela. Eu sempre achei interessante esses temas sobrenaturais e me impressionava quando ouvia essas histórias contadas por ela. Muitas pessoas têm dificuldade de acreditar, mas eu não. Essas coisas estão por aí e cada dia que passa se tornam mais evidentes para muitas pessoas. Não é à toa que temos muitas histórias contadas ao longo das décadas. O que nos leva ao primeiro relato aconteceu com a minha avó, isso faz algumas décadas atrás. Enfim, foi assim. Como eu mencionei, a minha avó materna sempre tinha histórias muito interessantes e ela mesma passou por algumas situações inexplicáveis
que ocorreram na região remota do estado de Minas Gerais, onde ela morava. Naquela ocasião, era um dia normal, de manhã cedo. Ela estava lavando a louça do café da manhã. Isso aconteceu um pouco depois do meu avô sair para trabalhar. Estava tudo calmo e a minha avó estava distraída na cozinha. Foi aí que ela percebeu pelo canto do olho algo chamando a sua atenção na janela dos fundos que dava para o quintal. Ao olhar para a frente, a sua visão ficou meio ofuscada por uma luz branca. No início pensou que era o reflexo do sol em alguma coisa metálica, mas ela estava errada. Segundo a minha avó, ela se deparou com algo inacreditável. Isso a uns 30 metros do chão. Ela viu um objeto estranho pairando lentamente no céu. Naquele momento ela ficou sem reação, pois não fazia ideia do que era aquilo. Como uma mulher simples do interior, sem muito acesso à informação, o termo OVNI ou extraterrestres era totalmente desconhecido para ela. Segundo o que foi contado, aquele objeto tinha uma cor metálico que refletia a luz do sol. Impressionada com aquela imagem, ela gritou chamando pelo seu filho, no caso, o meu tio, que era bem jovem, para ver aquele objeto estranho no ar. Momentos depois que ele apareceu e ambos olharam para o céu, aquele objeto tomou um impulso para cima e desapareceu diante dos olhos dos dois. Eles ficaram lá parados por um tempo, sem reação, impressionados com aquele evento estranho e sem explicação. O que nos traz até o segundo fato estranho, no qual a minha avó contou alguns anos atrás. Mas dessa vez não foi algo que aconteceu com ela, e sim lhe foi contado por algumas pessoas da região onde morava. Esse fato aconteceu em um momento totalmente diferente da história anterior vivenciada pela minha avó. Ela contou que em uma fazenda de Minas Gerais havia um imenso lago. Pela descrição, era um local muito bonito, mas não era muito frequentado pela fama de coisas estranhas que aconteciam por lá. No meio desse lago haviam algumas pedreiras que se perdiam de vista, e acima delas, segundo o que a minha avó ficou sabendo por algumas pessoas, normalmente homens, diziam que em certas noites aparecia uma bela moça por lá e ninguém sabia de quem se tratava. Segundo algumas pessoas que conseguiram sair de lá para contar essa história, diziam que essa misteriosa mulher tinha uma cauda de peixe e fazia sons estranhos e hipnóticos. Normalmente, essas pessoas que viam a tal mulher não voltavam para casa. Essas histórias fizeram com que muitas pessoas do povoado ao redor falassem que a tal mulher fosse, na verdade, uma sereia. Então foi contado que uma certa vez, um peão que morava em uma das cidadezinhas perto do lago resolveu cortar caminho para chegar em casa mais rápido pela trilha que passava naquele lago. Já era tarde da noite e ele seguiu pelo trajeto, cansado, depois de um dia puxado de trabalho. Então ele começou a ouvir um som estranho que chamou sua atenção. Na hora ele sentiu um gelo na espinha e parou de andar. Segundo o que foi contado, aquele som parecia o atrair. Então ele se virou para olhar e se deparou com aquela bela moça a uns 15 metros de onde ele se encontrava. Nisso ele começou a ouvir aquele som ainda mais alto e evidente, como se fosse uma doce canção vinda de uma voz angelical. Dizem que a voz dela o hipnotizou, quase como se fosse algum encantamento. Sem ter mais controle do seu corpo e sentidos, começou a andar indo em direção ao som e afundando lentamente na água do lago, até que a sua cabeça submergiu e ele simplesmente sumiu sem deixar rastros. Ninguém mais o viu e não encontraram nenhum rastro do seu corpo.
A minha avó disse que, pelo que foi contado, aquela não havia sido a primeira vez e nem a última, que na verdade algumas pessoas sumiram naquele lugar. Isso se espalhou rapidamente pela região, se espalhou por todos os cantos. Essa situação atraiu os homens com a canção e com a mulher que surgia em algumas noites à beira daquelas águas enegrecidas em volta da mata escura. Inclusive, a minha avó sempre aconselhou que nenhum dos seus filhos ou parentes passassem perto daquele lugar, especialmente durante a noite, pois nunca se sabe, não é mesmo? Então, vem o último relato que me foi contado e que sei que muitas pessoas acreditam e também é relatado em muitas cidades do interior do Brasil afora. Esse fato aconteceu com meu bisavô, pai da minha avó materna. Muitos anos antes desses eventos anteriores, segundo ela, o seu pai se dizia um caçador de lobisomens. Isso mesmo, pode parecer meio estranho, mas se você pesquisar por aí, vai ver que há muitas histórias interessantes de pessoas que alegam serem caçadores dessas criaturas. O meu bisavô cresceu ouvindo relatos sobre isso e também acreditando em todas essas histórias, inclusive se aprofundando nisso. Então, já mais velho, no início da fase adulta, durante a época de Quaresma, sempre que ouvia algum rumor de algo estranho na região, ele reunia um grupo de pessoas para saírem à caça dessas feras. Mas até então, ele nunca tinha cruzado o caminho de nenhuma dessas criaturas, chegando ao ponto de começar a duvidar se realmente existiam. Mas isso estava prestes a mudar. Então veio uma noite em que o meu bisavô estava em casa. Não era tão tarde ainda. Foi quando ele começou a ouvir os cachorros do quintal começarem a latir de uma forma estranha, agitados e ao mesmo tempo chorando de medo de alguma coisa. Então ele levantou e foi dar uma olhada pela janela da cozinha para ver o que estava acontecendo. Mas como morava no interior e naquela época praticamente não havia iluminação, não conseguiu ver nada do lado de fora. Mas aí ele sentiu um odor muito estranho entrar pela janela. Era aquele típico mau cheiro de carne podre que tomou conta da cozinha. Na mesma hora, passou por sua cabeça que aquele fedor só podia estar vindo de um lobisomem, pois era exatamente como nas outras histórias que ele conhecia. Então ele não perdeu tempo. Correu rapidamente até o quarto, pegou uma espingarda antiga e saiu pela porta dos fundos para verificar os cães e aquele mau cheiro de podre. Segundo a minha avó, quando ele chegou na varanda dos fundos, ele finalmente testemunhou aquela criatura inacreditável. Aquele ser era muito grande e estava a cerca de uns 20 metros ao lado do portão do sítio. Segundo a sua descrição, aquilo tinha uns 2 metros de altura e estava em pé, numa postura parecida com a de uma pessoa. Ao ver aquilo, meu bisavô ficou sem reação por um momento, apenas observando aquele ser iluminado pela lua erguer a cabeça e soltar um uivo alto. Aquele som alto e apavorante fez ele voltar a si. Então ele ergueu a espingarda e engatilhou. Só que o seu movimento e o som acabaram atraindo a atenção da criatura, que se virou em direção a ele. Na hora o meu bisavô olhou para a frente e lá estavam aqueles olhos vermelhos como brasa. Assim como as histórias contavam, a besta partiu na direção dele, que rapidamente deu 2 disparos para cima, que desviou o trajeto e se afastou seguindo para o outro lado e indo para o matagal pelos fundos do quintal da casa. A minha avó disse que aquela noite mudou tudo para o meu bisavô, pois ele teve a confirmação de que essas coisas realmente existem e que ele não deveria tentar mais se aproximar, pois poderia ser o seu fim. Bom, esses foram os relatos que eu queria compartilhar. São fatos muito marcantes para a minha família. A minha avó
sempre contava com muito entusiasmo esses causos para nós quando éramos crianças. E mesmo que muitas pessoas não acreditem nessas histórias, eu acho interessante compartilhar, pois com tantos mistérios por aí, por que duvidar, não é mesmo? Bom, mas uma coisa é certa, nesse mundão de Deus, temos muitas situações inexplicáveis que só nos dão mais certeza de que existem sim coisas que fogem à compreensão humana. Boa noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.